E o futsal começou na história do Manuel Tobias, numa quadra, numa escola chamada Barros Carvalho, no bairro do Cordeiro, através de um grande profissional que eu tive o privilégio, tive a sorte de ser nosso professor de educação física, que foi o Valdir Pacheco Araújo, o Dica, né? E foi essa figura que, quando eu cheguei ali, naquele ano, foi que me organizou e desenvolveu o futsal comigo ali e tudo aconteceu. Você jogava mais o quê? Campo, em Salgueiro, no caso, né? É terra batida mesmo? Exatamente. No chão. No chão. Tinha um campinho lá. E tem, quer dizer, não tem mais, né? Mas era o campinho da Rocinha, né? Era um bairro que tinha lá em Salgueiro. E aí eu vivia lá. E vivia jogando. Eu vim de uma família de desportistas também. Todos gostavam de praticar, né? Família um pouco pequena, né? Eu tenho 9 irmãos. 9 irmãos, é? 9 irmãos. E todos... Todo mundo jogava? Todo mundo fazia alguma coisa. Jogava futebol, voleibol, handebol. E isso vem da cultura do nosso pai, né? Meu pai é daqui, de Recife. Teve até na categoria sub-20, né? Naquela época eram os júniores, né? Juniores do... Juniores, né? Na época. Qual time? No Santa Cruz. No Santa Cruz. E papai, ele teve uma decisão que tomar naquela época, porque ele fez o concurso para ser diretor de escola, né? E aí passou no concurso e tinha essa questão de continuar no júnior. Papai jogava de quarto zagueiro, jogava bem. E aí ele olhou e disse, rapaz, eu vou para cá. E aí decidiu seguir a carreira pedagógica, né, de ensino. E sobrou lá uma vaga para ir para Salgueiro. E aí ele foi para Salgueiro, conheceu minha mãe. E vieram somente 10 filhos, né? Eu tenho 9 irmãos e todos bem educados, bem organizados, graças a Deus. E o esporte foi uma evidência e uma coisa até normal na nossa casa, né? Todos praticaram, todos desenvolveram e comigo não foi diferente. Bom, a gente tá aqui, ó, uma camisa do Manuel Tobias aqui, a nossa parceira aqui, a Bet Nacional também aqui patrocinando. E uma curiosidade, você sempre escolheu o número 5. Por quê? Assim, foi por acaso ou foi uma escolha mesmo assim? Na verdade, o número 5 foi por acaso. Foi por acaso. Toda a minha carreira, a minha categoria de base, vamos dizer assim, foi aqui em Recife, né? Eu joguei nessa escola, Barros Carvalho, joguei o Campeonato Pernambucano, categoria sub-13 na época. Uhum. Me destaquei e aí eu fui jogar no Náutico, né? E no Náutico eu comecei a jogar com a camisa número 3, né? A posição era fixo, né? Eu jogava de fixo ala já. Certo. Na verdade, eu já era um pouco avançado, né? Eu já era um pouco universal naquela época, porque em 84, 85, no futsal tinha as posições fixas, né? Não tinha essa evolução, né? Mas eu não gostava de ficar muito lá atrás, não. Eu já tocava a bola lá para frente, e então eu já começava a ter essa visualização de um jogo mais completo, né? Mais universal. E jogando no Náutico, eu jogava com a camisa número 3, né? E cheguei no Náutico, joguei 4, 5 anos. Foi quando a Votorantim entrou aqui no futsal pernambucano. E aí se tornou uma coisa mais profissional. E aí eu fui jogar na Votorantim e continuei com o número 3. Chegando na seleção brasileira, número 3. Né? E aí, qual foi a questão por acaso? Eu fui jogar numa equipe chamada Enxuta, no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Uhum. E eu jogava com o número 3 nas outras, né? E quando eu cheguei lá, o número 5, só tinha o número 5 vago. E aí eu não queria jogar com o número 5, mas só tinha ele, então já que só tem você, vai você mesmo. Uhum. E eu cheguei em meados de 94 lá, na Enxuta. Fui destaque nos 2 anos que eu passei com o número 5. Seleção brasileira. Quando voltou... Quando eu fui para a seleção brasileira, o número 5 estava vago também. O número 3 que eu jogava já tinha outros que estavam na minha frente. Uhum. E então quem chega primeiro tem que esperar, né? O outro que chega tem que esperar. E foi o que aconteceu.
E aí sobrou a número 5 na seleção brasileira também. Então, eu digo que foi uma coincidência legal, né? Que isso aconteceu no mesmo ano ali na enxuta. E aí ficou o 5 na seleção brasileira. E aí depois as coisas aconteceram. Eu disse, não, quem não quer sair mais do 5 sou eu. E ninguém tinha nem coragem de pegar, né? Cá entre nós. Quem é que ia chegar lá e dizer, não, vou chegar aqui, vou jogar com a 5 agora? Não dá, né? Não dá. E aí foi uma coisa que eu também eu tenho isso comigo. Depois que eu comecei a jogar com o número 5, eu comecei a perceber que os 5 são 5 letras, né? Uhum. E aí eu dediquei essas 5 letras para Jesus Cristo, né? Jesus. Uhum. Então, claro que não foi por isso que eu consegui, né, fazer história no esporte. Eu tive que fazer a minha parte, mas na verdade foi uma homenagem à pessoa de Jesus Cristo por tudo aquilo que ele estava fazendo na minha vida e até hoje ele faz. Bacana, bela homenagem. Bela homenagem, né? E assim, vamos caminhar nessa tua história vitoriosa, né? Você chega aí a uma seleção, né? Pô, jovem, consegue aí se firmar na seleção. Você estava me dizendo aqui antes da gravação que chegou com 17? 17 para 18. Eu sou o atleta que mais novo que foi convocado, chegou na seleção brasileira. 17. E de Pernambuco, porque eu queria até explicar isso que é bom, né? Para o pessoal, história. Antigamente, dificilmente era convocado atleta de futsal de Pernambuco. Era mais do nosso amigo vizinho aqui do Ceará. Sim. Né? E aí, não só eu, mas eu e o Edson Marques, que era um atleta que jogava comigo, fomos os 2 primeiros na história do futsal pernambucano a ser convocado em 1990 para uma seleção brasileira. E eu chego ali com 17 anos para 18 anos e passamos 14 anos dentro da seleção brasileira, quando em 2004 eu me despedi da minha participação. E você conquistou 2 títulos, né? Mundiais, né? 2 vezes campeão mundial pela seleção brasileira. Essa experiência, assim, como é que é para um atleta ser campeão, ser destaque na seleção? Essa experiência foi uma concretização de um sonho, né? Chegando aqui em 81, 82, eu assistia muitos jogos do Campeonato Pernambucano. Calípio, Mirinda, Marco Espinha, Fábio. Esse negócio tá lembrando o nome do pessoal, e aí o pessoal vai estar assistindo com certeza. Se eu esquecer aqui, ó, me desculpa, tá? Sérgio China, né? Sérgio China. Eu tive. Pois é. Eu sempre fui um atleta que eu gostava muito de saber das histórias dos ídolos, meus ídolos na época, né? E queria saber como é que eles faziam, a forma que eles jogavam. Eu sempre tive esse cuidado. E quando eu cheguei aqui, não foi diferente. Então, essa história começou e eu tinha esse desejo. Comecei a colocar no desejo, objetivo. Poxa, eu quero chegar à seleção brasileira, por que não? E aí sempre eu via, nunca o jogador de Pernambuco, do estado de Pernambuco, conseguia chegar na seleção brasileira, né? E aí eu tenho certeza que eu estava na hora certa, no momento certo. A Votorantim foi a equipe que abriu esse leque, essa oportunidade, que eu tive o privilégio de já jogar numa equipe profissional, a gente só fazia isso, e então aconteceu isso em 1990. Esse sonho foi concretizado, mas digo para você que, para mim, o mais difícil não foi chegar numa seleção brasileira, em 1990. Difícil para mim foi os outros 14 anos na sequência, né? Que não é fácil, você tem que ter uma renúncia muito grande e um sonho concretizado de um garoto lá do sertão pernambucano, onde, de repente, eu sonhava, eu imaginava, visualizava tantas coisas, né? E, na verdade, a gente pode até sonhar, mas a gente fica será que a gente vai conseguir? Uhum. E aí eu sou prova cabal que, se você persistir e fazer as coisas corretas, um dia você vai ser recompensado, como aconteceu comigo.